Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Memphis vai para o Clássico e Carrijo está fora. Timão enfrenta o Santos na quarta-feira, a partir das 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja quem é a provável escalação de Dorival Júnior. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Bom, agora é o seguinte, o goleiro Hugo, que você disse que queria discutir depois, ganhou uma defesa de peso após a falha de hoje. E não é qualquer defesa não, é do pentacampeão Marcos, que comentou a estreia do jogador Hugo do Corinthians com a camisa da seleção brasileira. Olha só. Nem acho que o gol tenha sido falha do Hugo Souza. Acho que foi muito próximo ali, muito perto. Poderia ter sido um milagre que ele fez ali naquela defesa ali. Se ele conseguisse ter tirado a bola. Né? E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande, né? Tenho certeza que se ele tivesse no time dele no Corinthians, ele sairia, porque lá no Corinthians ele tem muito mais confiança, né? Mas na seleção, mano, é uma estreia. A gente fica preocupado de não fazer coisa errada, ansioso, medo de errar e é isso que acontece. Essa era a experiência que eu tinha assim na seleção. Então, eu acho que não pode queimar um jogador assim por um jogo, por uma estreia. Seleção você precisa de pelo menos uns 5 jogos ali para você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção. Então, bola pra frente. Ah, Marcão, tá fazendo médica a torcida do Corinthians. Mano, eu falaria isso aí se fosse o Everton, se fosse o Brazão, se fosse o Rafael. E como eu tô falando do Hugo, eu acho que só com sequência que você consegue demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto. Garrafa, agora sim. O Fini disse, segura um pouquinho para falar sobre o Hugo, eu não tinha visto essa declaração do Marcos, mas assino embaixo, né, o que disse o goleiro Marcos, que é o último goleiro campeão da seleção brasileira na Copa do Mundo. E essa é uma opinião de respeito. Então, senhor Zé Paz, o senhor querendo lacrar o Hugo aí, não quero o senhor lacrar segura. nada. Você falando que não, que o Hugo Quero já se queimou. nada. É o primeiro jogo. E olha a defesa que o Ancelotti montou para ele, com Carlos Augusto na esquerda. Tinha não, hoje no jogo de hoje, a defesa do Brasil era o Paulo Henrique, né? O Fabrício, Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Com o Fabrício Bruno jogando o que jogou hoje, né? Essa Vão defesa. querer lacrar o goleiro do Corinthians, está numa grande fase. O Hugo não vai ser o goleiro para a Copa do Mundo. O Hugo, para mim, ele briga com o Bento pela terceira vaga. E o Ancelotti, não declaradamente, mas é informação de bastidor que a gente apurou lá na CBF, o Ancelotti gosta demais do desempenho do Hugo nas penalidades máximas. Ele não declara isso. Mas sendo o terceiro goleiro, ele vai pegar pênalti? Hã? Não, ele pode chamar, Não, você pode chamar, você pode ter como opção. O senhor ali, acabou de falar que ele briga pela terceira Não, vaga. ele briga pela terceira vaga, pode ali estar Eu acho que na assim. relação. Então, eu entendo que a gente tem que fazer uma avaliação, Zé, com mais jogos, né? Não é por uma partida que você vai fazer a avaliação. Claro. E pelo que o Hugo vem jogando no Corinthians. O Hugo chegou no Corinthians, matou no peito a faixa de capitão, fez partidas maravilhosas pelo Corinthians, ajudou a tirar o Corinthians da Série B. No Campeonato Paulista fez a defesa do título, na defesa do pênalti do Veiga. Então ele tem todo o seu valor. Não é? Troféu Mesa Redonda do ano passado, e eu estou fechado com o Hugo. O Hugo pode ter, ali como o Marcos falou, ter saído nessa bola. Essa era uma bola que podia sair, mas e a confiança? Acabou de chegar, a seleção brasileira, como diz o Marcão, é barca, Zé. Eu não estou falando aqui que o Hugo é o pior goleiro do mundo, meu Deus do céu, não dá. Só que a concorrência, até para essa terceira vaga, também é grande. Hoje eu entendo que o Alisson é o titular da seleção brasileira. Para mim ele é o titular. Mas ele não faz milagre. mas não sei o quê. E ele também Todos os gols que o Alisson tomou foram gols difíceis de se defender. Não foi, meu Deus do céu, uma falha grotesca do Alisson. Entendo que hoje ele está muito à frente dos outros. Mas qual foi a defesa do Alisson na Copa do Mundo? Muito à frente dos outros. O goleiro tá ali, tudo bem, mas era uma bola difícil. Por exemplo, contra a Bélgica, bola difícil. Para mim, em termos de seleção brasileira... Pega a barca. É o Beco. Pega o beco. Para mim, em termos de seleção brasileira, o Alisson já deu. Para mim, muito acima dos outros. Seria o Ederson. E essa terceira vaga, você tem o próprio Hugo, claro, que está disputando. Você tem o Bento, você tem o Ederson, que pode ser segundo ou terceiro. Você tem o Léo Jardim, goleiro do Vasco, também é pegador de pênalti. Você tem o Brazão no Santos, enfim. Mas a preferência do Ancelotti é o Hugo. Tudo bem, preferência é questão de preferência. Agora eu tô falando o que eu vi. Quem é o seu terceiro goleiro? Para mim, o terceiro goleiro hoje é o Bento.
Eu vou falar quem é o meu. Pode falar. Sabe quem é o meu? Ele perdeu a vaga na seleção porque ele saiu do Corinthians. Era você, Carlos Miguel. Esquece. Era você, Carlos Miguel, que tinha que estar lá. Mas eu acho que o Carlos Miguel é um super candidato. Carlos Miguel fez um bem pro Corinthians, Michele. Carlos Miguel fez um bem pro Corinthians. Era pra ele estar lá. Não, ele fez um bem pro Corinthians. Ele saiu do Corinthians e chegou o Hugo Souza. Era pra ele estar lá. A torcida do Corinthians tem que ser grata ao Carlos Miguel. Era ele, que saiu do Corinthians como saiu e chegou o Hugo. Hugo, tô fechado contigo, velho. Ele tá sendo preparado, o Carlos Miguel, pro ano que vem no Palmeiras. Então pra mim vai Hugo é um baita goleiro. Agora é o seguinte, eu vou falar e volta com tudo, que delícia. Né? Tá na hora do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Quem traz as novidades do Timão pra gente é Marina Buffon. Hoje ela tá lá no Parque São Jorge. Boa noite, Má. O atacante Memphis Depay tá de volta pro Clássico? Tá sim, Michele. Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui nesta terça-feira. O Corinthians finalizou a sua preparação para esse clássico alvinegro que acontece amanhã na Vila Belmiro. Vocês já iniciaram aí o início, né, desse debate sobre o clássico. Então eu trago a informação que sim, Memphis Depay já está de volta. Ele treinou junto com seus companheiros hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava. Estava com a seleção da Holanda, fez uma ótima data FIFA aí com a seleção holandesa e retorna agora. Então fica à disposição do técnico Dorival Júnior, mas muito provavelmente por conta de período de descanso, por ter jogado as partidas aí com a Holanda, muito provavelmente vai iniciar no banco de reservas. Então, a questão do Memphis Depay é um retorno importantíssimo para fazer aí coro a esse time do Corinthians, que tem muitos desfalques, mas outros retornos importantes, tá? Vou começar pelos desfalques, então. O próprio técnico Dorival Júnior não vai estar à beira do gramado, ele segue cumprindo suspensão por conta do jogo contra o Internacional, então à beira do gramado estará o Lucas Silvestre. E até vou pegar uma colinha aqui, gente, porque são diversos desfalques do Corinthians aí para essa partida de amanhã. A começar por ele, goleiro Hugo Souza, que vocês estavam comentando aí se foi falha, se não foi, além de estar defendendo a seleção brasileira, esteve no jogo hoje, também já estava suspenso, havia levado o terceiro cartão amarelo, mesma situação do Matheus Bidu, que também vai cumprir suspensão. Além deles, José Martínez, que vocês comentaram bastante no programa de ontem também, acabou cortado do jogo por toda aquela situação de não ter se reapresentado, perdeu diversos treinos, então está fora do clássico alvinegro amanhã também o José Martínez. E aí então o Romero, o Félix Torres também ficam de fora por conta da data FIFA, por terem aí defendido suas respectivas seleções. André Ramalho e André Carrilho seguem em transição física, não foram relacionados para a partida de amanhã, assim como o Vitinho, que segue no departamento médico do Corinthians também. Vocês estão percebendo que eu não falei aí dois nomes que foram relacionados, portanto, para o Corinthians, além do Memphis Depay, né? Temos o retorno aí do Charles, que se recuperou de desconforto no joelho, e Rodrigo Garro, que também se recuperou de lesão na panturrilha. Mas os três, Memphis, Garro e também o Charles, devem iniciar no banco de reservas. Tá certo, gente? Então, amanhã, além de toda essa situação, Ranieri vai completar 100 partidas, ele até deu uma entrevista ali à TV do clube, e no gol, confirmado, quem vai ser o titular no lugar do Hugo Souza é o Felipe Longo, jovem de 20 anos aí, que vai fazer sua estreia como titular no time do Corinthians. Quero saber de vocês da responsabilidade desse menino, que é profissional, mas vai fazer essa estreia logo amanhã, gente, nesse clássico. Pois é, eles já vão comentar sobre isso, falar também do Martínez, que não voltou ainda, não se reapresentou, a do Corinthians. Todas essas mudanças aí, alterações, a falta do Martínez para o clássico amanhã contra o Santos. A boa notícia é o retorno do Garro, né? O Garro, pelo menos no banco de reservas, recuperado aí de um problema na panturrilha. Essa é a grande notícia para o Corinthians. E a ver se o Memphis Depay será uma grande notícia para o Corinthians, porque o mesmo mosquitinho que picou o Rames Rodrigues picou o Memphis também, que ele joga na seleção. Aí chega aqui no clube e de vez em quando não joga, né, Garrafa? Então, a expectativa fica muito grande porque o Memphis Depay é um excelente jogador, chega lá na seleção da Holanda, ele é decisivo, marca gols, tem números impressionantes, precisa repetir esse desempenho aqui com a camisa do Corinthians também. Mas, repito, a volta do Garro é a grande notícia para o torcedor corintiano, para um clássico importante. O Corinthians pode de vez desgarrar aí dessa parte de baixo e olhar para cima, Garrafa, na tabela. O Corinthians está em busca do número mágico, né? Os 45, 46 pontos para nenhum risco de rebaixamento. Se de repente a coisa desanda, pode se complicar. O quê?
Matematicamente, o Corinthians precisa chegar a 45, 46 pontos. Como, O Garrafa? Corinthians tem 32 pontos, não é isso? 33 pontos. Então, o Corinthians tem a possibilidade de atingir os seus 45, 46, mas precisa ainda de vitórias e jogos bem feitos, bem realizados, para conquistar resultados importantes. Sobre o Memphis Depay. Você está olhando, só para falar que você está olhando o copo vazio. Você está olhando o Corinthians, está brigando para fugir do rebaixamento, quando você pode falar que o Corinthians está lutando para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Ele normalmente, ele fugindo do rebaixamento, ele vai brigar talvez por uma vaga de Copa Sul-Americana. Então. E acho que já disse que o trabalho do Dorival é muito bom, porque o Dorival não teve reforços, os 4. É ótimo. O trabalho dele é ótimo. O Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians tem que se estabilizar no Brasileiro e focar na Copa do Brasil. A volta do Garro é realmente um grande reforço, mesmo que ainda no banco de reservas. A ausência do Hugo, vamos ver como é que o garoto vai sair. Faz parte, o jovem merece a oportunidade aparece, tem que ir lá e agarrar. E sobre o Memphis Depay, eu estou com os Depais, né? Espero estar enganado, espero que não apareça daqui a pouco uma nova lesão com o Memphis Depay, porque ele volta da seleção holandesa, aí na volta dele ele fica no banco porque está cansado. Aí daqui a pouco, pode ser uma coincidência, mas ele se contunde. Quando chega na data FIFA, ele está pronto. Eu fiz um recorte de 4 jogos no Corinthians do Memphis e na seleção holandesa. Em 4 jogos do Corinthians, foram 164 minutos. Nenhum gol, nenhuma assistência. Em 4 jogos, 164 minutos. Em 4 jogos pela seleção da Holanda, foram 248 minutos, 4 gols e 3 assistências. É muito diferente o desempenho do Memphis na seleção holandesa do Memphis no Corinthians, né? Eu repito, espero que não venha uma nova lesão e que ele se recupere só na próxima data FIFA, porque tem sido assim o Memphis, né? Espero estar enganado. Mas aí para isso tem o departamento médico também para falar, opa, peraí, você está bem, você está apto, é que também a dor, né? A dor é subjetiva. Expectativa também em relação ao goleiro, né? Ao Longo, é um jogador de 20 anos, que está no Corinthians desde os 8 anos de idade, passou por futsal, várias categorias. O Matheus Donelli acabou perdendo espaço nesse time do Corinthians, principalmente quando o Ramon era o técnico ainda, né? Depois o Dorival veio, ele já não atua. Donelli, né? É bom goleiro, mas há muito tempo não é nem relacionado. Às vezes a gente vai fazer jogo lá na arena, ele tá sem o uniforme do Corinthians, tá acompanhando lá. Perdeu muito espaço, o staff do jogador tenta aí um outro clube para ele no ano que vem, a janela tá fechada e ele vai fazendo o trabalho dele à parte lá no CT. Então vamos ver como que esse menino que vai substituir o Hugo Souza sai, porque é um jogo grande. Um clássico na casa do adversário, o adversário pressionado, vai ser uma pressão danada para cima do Corinthians. Vamos ver como é que esse menino responde aí, Michele. Bom, bora! A Marina está de volta ao Gazeta Esportiva e vai fechar o noticiário do Coringão. O que mais você separou pra gente, Má? Michele, só para complementar o que eu tinha falado anteriormente em relação ao Martínez, ele realmente não se reapresentou ainda, como você havia falado por aí. A expectativa é que ele se reapresente amanhã. Mais uma curiosidade é que na nota do treino do time, ele não é mencionado em nenhum momento, nem como desfalque, nem entre os relacionados. Então há esse silêncio de fato por parte do clube em relação à situação do jogador. Agora falando mais um pouquinho sobre amanhã, vai ser o 4º embate entre Santos e Corinthians neste ano de 2025. Nos 3 anteriores, o Timão saiu vitorioso em todos. O maior aí goleador foi o Yuri Alberto. Inclusive, vocês estavam falando aí no nosso quadro mais querido sobre o Yuri, né? Pois é, gente, o Santos é a maior vítima do Yuri desde que saiu do clube. Só pelo Corinthians ele marcou 6 vezes contra o Peixe, seu ex-clube. Será que amanhã vai rolar de novo essa lei do ex? Vamos ver o que vai acontecer. Tá certo, gente? E além disso, também tem a situação de que o Santos não vence o Corinthians na Vila há 4 anos no Campeonato Brasileiro. Venceu no Campeonato Paulista do ano passado, mas no Brasileirão não vence há 4 anos. Ufa, bastante tabus aí pro lado do Santos para ser quebrado, mas o Corinthians nesse aspecto tá bastante tranquilo. O mais engraçado é o Garrafa falando aqui. Tabu é para ser quebrado. Ufa, amanhã que vai quebrar o tabu. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ser um jogo tenso. Mas tabu é para ser quebrado, né? Enfim, são ingredientes que motivam o torcedor. O torcedor fica naquela, mas não ganha, uma hora vai ganhar. Será que é agora? Será que não é? É fundamental para o Santos. A enquete respondeu muito bem. Esse jogo, não é que ele tem mais importância para o Santos. Sim. O Santos se perde, a situação fica dramática para o Santos. Olha o tamanho. Jogando em casa, vai ser um Santos de faca nos dentes. Sim. E o Corinthians fica pensando... Imagine se esse jogo fosse de tamanha importância para o Corinthians, o Memphis ficaria no banco? É verdade, você tem razão. Foi pra jogar, pô. O Memphis não podia ficar no banco, pra começar. Não, acho que assim, é um jogo que...
É, segunda noite ele Então, chegou no já é Brasil. quarta-noite o Quarta-feira, jogo. gente. E outra, Segunda-noite. ele vem viajando dormindo, primeira tranquilo. classe. Tranquilo. Imagina a cama do Memphis, como é que não deve Imagina ser. como não é. Hã? O hotel que ele mora Eu aqui... chego em casa com aquele travesseirinho ali no pé, minha cama não Tem é. uma chefe, chique, tem uma Né? chefe. Não sei o quê. Mas imagina a cama, o padrão do Memphis, aqueles lençóis de seda. Pô, já descansou, velho. Vai pro jogo. Vai ser um jogo complicado. É, claro, pior pro Santos, se o Santos perder, mas o Corinthians também tá em péssimo segundo, tá? Se perder aí, o Tá Santos já onde? vai... Péssimo segundo. Péssimo. Então já fica ali com 31 pontos, o Santos se ganhar já dá aquela encostadinha no Corinthians, hein? Gente, é o seguinte, o Corinthians esse ano tem que lutar por uma coisa. É Copa do Brasil. É isso, é isso. Mas tem É o a título Copa da do Brasil Copa do é Brasil. depois, Michel. Então tem que chegar tranquilo lá. E tem que Tem que lutar chegar para tranquilo. conseguir Copa do uma Brasil vaguinha e na 12 pontos, Sul-Americana. Michele. O Corinthians precisa de Tal. 12 pontos para chegar aos 45 e Copa do Fica Brasil sussa. vai enfrentar o Cássio. Tem tanta coisa legal. Ó, o ano tá acabando, mas tem tanta coisa legal para Vai acontecer. acontecer. Né? É isso. Pessoal, muito... 7 temos outro clássico também aí na Vila Belmiro, né? Santos e Corinthians. Amanhã, 9h30 da noite, transmissão Globo e Premier. Não vai rolar o encontro entre Neymar e Memphis dessa vez. Expectativa de o Memphis estar de volta, né, da seleção holandesa e ser confirmado como titular. Fato é que o Santos precisa muito da vitória, porque está ali querendo descolar da zona do rebaixamento, né? Não quer ficar por ali. O que representa esse jogo para o Santos, né? Que novidades que o Santos pode apresentar nessa partida também? Eu vou reproduzir aqui o que uma fonte do Santos me disse ontem, que esse clássico é paz ou crise. É esse o cenário do Santos. Se vencer o Corinthians, ganha confiança, o Vojvoda transforma talvez desempenho em resultado e chega melhor para enfrentar o Vitória num duelo direto contra o rebaixamento para poder respirar finalmente aliviado. Em compensação, a derrota faria com que toda uma crise que está um pouquinho suspensa apareça, certamente com protesto das organizadas. Então é um jogo fundamental, né? O Corinthians é o principal adversário do Santos, é o arquirrival. Então as derrotas sempre pesam muito. A gente já viu invasão de gramado, a gente já viu bomba, assim como resultados positivos também transformam o ambiente. Então esse jogo é fundamental. O Santos tem apenas 3 desfalques, né? Apenas porque o Corinthians tem mais. Tomás Rincon com problema na panturrilha, Tiquinho Soares suspenso e o Neymar ainda no departamento médico. O Vitor Hugo volta, Bom Tempo volta, então o Vojvoda está quebrando a cabeça para montar essa escalação para o Clássico. Tem um hotel Rosewood em Santos? Para o Memphis se hospedar? Um hotel Rosewood? Ah, entendi. Deu uma travadinha. Não tem PVC. Não tem, nem o Mendes, Tá assim. faltando. Não tem. Mendes Não Rosewood. tem, cara. Ah. Esse hotel, hotel chique. É isso aí, minha gente. Amanhã a gente... De duas boas notícias no Corinthians, o Timão terá reforços importantes para o confronto contra o Santos na Vila Belmiro nessa quarta-feira. Rodrigo Garro e Memphis Depay reaparecem no time. O Garro depois de um longo tratamento por conta de uma lesão na panturrilha. Memphis Depay depois de servir à seleção holandesa. Memphis, que é o maior artilheiro da seleção do seu país e também o cara com mais assistências para gol. Dupla está à disposição do técnico Dorival Júnior e deve começar como titular no confronto contra o Peixe. É a possibilidade da formação do trio com o Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que jogou muito pouco junto, mas toda vez que entrou em campo deixou excelente impressão. Corinthians que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para ficar cada vez mais perto do G6, sonhando com vaga em Libertadores da América. Só para completar, registrar que o clássico na Vila Belmiro deve ter estádio cheio, apenas com os santistas, a última parcial divulgada pelo Peixe de 10.500 ingressos vendidos. Hora de falar sobre o Flamengo. O Corinthians concluiu a preparação para enfrentar o Santos pela 28ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta terça-feira, os jogadores foram a campo no CT Joaquim Grava com o reforço do atacante Memphis Depay, que retornou da viagem à Holanda durante a data FIFA. O camisa 10 está relacionado para o clássico na Vila Belmiro, mas deve ficar no banco de reservas. De acordo com as informações publicadas pelo clube, Dorival Júnior comandou uma série de exercícios táticos com os titulares e deu ênfase nos trabalhos de bola parada. Para o duelo diante do rival, o Corinthians terá uma série de desfalques, a começar por Dorival Júnior, que cumprirá suspensão pelo 3º cartão amarelo. Além dele, o goleiro Hugo Souza e o lateral Matheus Bidu também não têm condição de jogo por conta da suspensão.
Há também os casos de Romero e Félix Torres, que serviram as suas respectivas seleções na data FIFA e não chegaram a tempo em São Paulo para o último treinamento antes do clássico. O volante José Martínez, que teve problemas na documentação e perdeu os últimos 6 treinos, também não joga o clássico. O zagueiro André Ramalho e o meia André Carrijo completam a lista de desfalques. A dupla deixou o departamento médico na semana passada e ainda não está em condição de jogo. Em contrapartida, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Charles estão de volta aos relacionados. O trio, no entanto, deve ficar no banco de reservas. A provável escalação para o clássico tem Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranielli, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão. O encontro entre os alvinegros será válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 21h30.